Beleza, Michel, Robson Michel. Então a gente está aqui com o Robson Michel, aprovado em primeiro lugar no concurso da EBSER. Robson, você é de Natal? Sou de Natal, Thaís. Ah, Eu minha sou de... terrinha. Você sabia que é minha terra? Não, não sabia, não É, pois sabia. é, eu nasci em Natal, minha família é de lá, mas eu moro em Brasília há muitos anos, né? Eu cheguei aqui criança, então eu já perdi o sotaque, infelizmente, mas vou todo ano para Natal. Eu amo essa terrinha aí. Na verdade, eu sou do interior, né, do Rio Grande do Uhum. Norte, mas moro em Natal há mais de 10 anos Ah, que e, delícia. e moro aqui sou potiguar, comedor de camarão. Sim, eu também Não sabia que você era potiguar. sou. Pois é, Sim. bom demais. Então, Michel, você prefere que chame de Robson, de Michel, Robson Michel? Michel, pode chamar de Tá Michel. bom. Então, Michel, eu quero que você conte um pouquinho aí sobre você, né? Para todo mundo que está assistindo a gente, que vai, né, ver essa entrevista. Quando que você se formou, né? Qual que é a sua idade? E sua cidade natal. Você falou que mora em Natal, mas qual que é a sua cidade natal? Conta um pouquinho aí da sua história. Sim, claro. Oi, pessoal. Como o Thaís já falou, meu nome é Michel, eu tenho 36 anos. Eu sou psicólogo, moro em Natal há mais de 10 anos, mas eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Jaçanã, que é a 150 quilômetros de Natal, e Jaçanã é o nome de uma ave. E eu vim para Natal há mais de 10 anos justamente para tentar novas oportunidades, estudar, trabalhar. A gente sabe que no interior é um pouco mais difícil, e vim para aqui em busca disso mesmo, de emprego, de estudar. Me formei em psicologia em 2016, né? Sou psicólogo, como já falei, e trabalho na área desde que me formei, né? Fiz residência, fui para a área da saúde, hoje estou na justiça e na vida dos concursos públicos também. Então, um pouquinho de mim. Minha família está toda lá no interior, eu moro aqui sozinho. Que legal, Michel, que você já engajou aí no concurso público, né? Já desde o, né, Uhum. do começo, aí já é concurseiro de carreira, então. Isso. Só não sabia muito como estudar. Eu sempre tive alguma dificuldade para estudar, precisava sempre estar ali buscando novas estratégias. Mas desde que eu saí da graduação, eu fiz residência depois, como já falei, fiz um concurso público, passei, Uhum. desse de município mesmo. Hoje não estou mais, estou em outro, busquei novas áreas, novos caminhos, mas mesmo na graduação, mesmo sem estar formado, eu já estudava para concurso. Estou, e estudo até hoje, mesmo depois que a gente passa a gente continua estudando para coisas melhores, novas oportunidades, né? Isso É aí. isso aí. Isso É aí, isso. parabéns. Muito legal mesmo. Inspiração, viu? Sua história. Parabéns. E o que que te Obrigado. levou, Michel, a tomar essa decisão assim, de começar a estudar para concurso, né? Você falou que estuda desde a faculdade. Desde o começo da faculdade, você já vislumbrava estudar para concurso ou foi algo que surgiu durante a faculdade? Como que foi isso aí, essa decisão? Na verdade, eu sempre quis o desejo de ser servidor público. Na minha turma, as pessoas queriam, eu vou montar consultório, eu vou para o mestrado, eu vou para tal coisa. Até tentei algumas coisas, né? Fiz mestrado também, só que não concluí justamente porque eu tive que escolher entre o mestrado e o concurso público. Porque não dava para conciliar, porque eram cidades diferentes. Então, entre o mestrado e o concurso público, eu acabei indo para o concurso público, porque, como disse, eu sempre quis ser servidor público e sempre procurava ser e procurava estabilidade. Então, acho que todo mundo, quando pensa em concurso público, pensa nessa segurança de estabilidade. Então, desde a minha graduação, eu já estava com esse sentimento na cabeça. Enquanto meus psicólogos, os meus amigos psicólogos iam, não, eu vou para o consultório. Não, eu sempre ia para essa linha. Não, vou começar agora, a estudar para concurso, porque quando eu me formar vai ser a época que vai chamar, que demora para convocar, então eu ia nessa linha mesmo sempre de estar estudando. Então, como eu repito, mesmo na graduação, eu já estava ali estudando para provas, eu ia fazendo tudo que aparecia, qualquer concurso público, mesmo que não fosse na minha área, para ensino médio, algumas outras coisas, eu queria realmente, de fato, pegar a experiência. E sempre buscando isso, a estabilidade e esse desejo latente de ser servidor público. Então, foi isso que me levou para a vida de concurseiro. Ah, que legal. Excelente decisão, né? Realmente para nossa área assim, da psicologia. Eu não vislumbro nada melhor, né? De você ter ali, nem que você clinique, né, por fora, ou dê aula, enfim, mas é importante ter a questão da estabilidade, né, das férias, enfim, ter Uhum. essa segurança, né? É importante Os mesmo. direitos, né? Os direitos trabalhistas, de você realmente. Exatamente. Uhum. Isso. Então, para psicologia realmente é muito bom. Que bom. Aham. Essa que você comentou, né? Essa decisão de estudar para vários concursos, eu também passei por isso, né?
Eu Uhum. lembro que quando decidi estudar para concurso, a começar a estudar para concurso, eu queria passar em qualquer coisa. E isso me Sim. tirou um pouco do foco, né? Depois que eu falei, não, eu sou psicóloga, não vou desperdiçar minha formação. E aí deu tudo Aham. certo, né? Então, é Isso. importante. Depois você vai aprendendo sobre isso, sobre que É verdade. você tem que escolher um foco, senão você acaba fazendo tanta coisa e não vai conseguindo nada. E isso a maturidade vai nos ensinando. Hoje eu consigo ver isso de forma bem clara, mas naquela época tinha um desejo, mas eu preciso passar logo e tudo, e a gente vai fazendo o que aparece. Hoje não, hoje eu tenho um sentimento mais de foco em alguma coisa para tentar ter sucesso, ter êxito. Uhum, ótimo, maravilha. E aí você chegou, você trabalhava e estudava, então? Como é que você conciliava isso aí, os estudos com o trabalho? Os estudos, você fala do concurso público ou É, da faculdade? do concurso público. Ah, tá. Dos concursos públicos eu sempre trabalhei, né? Eu sempre tentava conciliar. Trabalhei muito tempo às vezes 6 horas, 8 horas, e eu sempre gostei mais de estudar o horário da noite. Então, como eu trabalhava de manhã e tarde, então eu estudava à noite, ficava ali das 8 horas até meia-noite, 10 horas, bem cansado, mas para mim era mais produtivo. E também não tinha como trabalhar durante o dia, estudar durante o dia, né? Devido estar trabalhando. Isso naquela época. Mas atualmente eu tive melhor qualidade de vida, né? Em relação aos trabalhos. Tive trabalhos com cargas horárias menores, então me deu mais facilidade para estudar e chegar em casa não tão cansado, ou ali no intervalozinho do trabalho, ou depois mesmo do trabalho. Eu tive alguns trabalhos que eu poderia dar meu expediente e ficar ali estudando 2 horas, 3 horas. E quando chegava em casa, por volta das 6 horas, 7 horas, estudava novamente. Então, eu estudava aí umas 6 horas líquidas. Uhum, Mas eu sempre conciliando assim, esses intervalos. No trabalho, qualquer folga que eu tinha no trabalho, qualquer horário do almoço eu já estava trabalhando. E chegava em casa também, eu estudava. Como eu te falei, à noite eu consigo produzir mais, eu consigo ficar mais atento e assimilar mais os assuntos. Então, assim, excelente. eu nunca só estudei para concursos. Ah, eu vou parar minha vida para estudar agora. Não, eu Uhum, sempre trabalhei, sempre estudei. Porque uhum, eu precisei trabalhar. Tenho família, tenho rede de apoio, mas eu sempre uhum. precisei me sustentar. Então, eu sempre tive que conciliar isso de forma muito clara. Então, eu precisava dividir essas horas exatas que eu pudesse ter aí um êxito em horas líquidas. Mas dava certo, sempre deu certo. Excelente. Parabéns pelo foco, viu? Realmente não é fácil, né? A gente chegar cansado e ainda ir Sim, estudar, ou então conseguir aquele tempinho que a gente tem do intervalo do trabalho, porque às vezes a gente fica, né? ah, Ah, eu vou ter pouco tempo, então é melhor não estudar, né? Deixa para depois. Então, realmente sim. é muita disciplina, né? Então, Eu para... acho que o foco e a disciplina, né, aquela vontade de conseguir, eu Uhum, acho que segura, sustenta você para tomar a decisão de continuar, não uhum. parar. A próxima pergunta que tem aqui, eu acho que você até já respondeu em parte, né? Quais concursos você foi aprovado? E Uhum. se você pretende continuar estudando? Sim, recentemente eu fui aprovado no TRF 5, né? Eu fiquei em sétimo lugar nas cotas, como esse da EBSER também, né? Essa EBSER eu sou primeiro lugar em cotas e sou quinto lugar na ampla. Uhum. É, Eu já passei em outros em uns dois concursos também de prefeituras, mas não concursos mais simples, mas os mais destacados mesmo assim, nacionalmente, federal, foram esses da TRF 5, que foi agora o ano passado. Uhum. Também passei no TSE, passei em 14º lugar Uhum. e nas cotas, e na EBSER, que é aqui em Santa Cruz, né, que é no UAB, o Hospital Universitário, que sempre foi o meu sonho, que foi o que eu foquei de fato mesmo pela estratégia, foi o que eu passei em primeiro lugar. Foi isso que estou Arrasou. esperando em minha convocação. Ai, que legal. Nossa, parabéns. Bom demais, né? Nossa, a gente passar em primeiro lugar, assim, é uma emoção, assim, que, né, inexplicável. Muito bom. Sim, foi muito bom. Eu Michel, não esperava. durante a sua preparação, assim, né? Como que era a sua questão da vida social, né? Que a gente sabe que é importante ter esse contato, né, com as pessoas, com os amigos. Como que foi Sim. isso aí para você? Você saía com os amigos, separava um tempinho ali para o lazer? Como é que era com a sua família? Thaís, como eu falei para você, eu moro no em Natal, mas sempre aos finais de semana eu vou para o interior visitar minha família, que estão lá.
Então, todo fim de semana eu estou no interior, né? Que é Jaçanã, como eu te falei. Então, durante a semana, de segunda a sexta-feira, eu estudava todos os dias. Inclusive, quando eu comecei a focar só para a EBSERH. Não teve nenhum dia durante a semana que eu não estudei. Uhum, É, vamos dizer, as 5, 6 horas líquidas. E no sábado, como eu precisava. Então, e na semana eu não saía. Eu uhum, procurava só fazer algum exercício físico quando chegava em casa, mas não saía durante a semana. uhum, E nos finais de semana, sábado e domingo, eu viajava para o interior e lá precisava dar mais uma atenção à minha família e para mim mesmo. Então, eu ainda ficava no lazer com a família de manhã e de tarde, mas à noite eu voltava para os estudos, porque eu sentia que eu precisava, era como se eu estivesse me atrasando, sabe? Você é concurseira, você já sabe que a gente fica com aquele sentimento, meu Deus, eu tenho que estudar, porque, é, enfim. Mas assim, eu tentei, nesse concurso especial da EBSERH, que eu fiquei em primeiro lugar, durante a semana eu estudava todos os dias. E nos finais de semana eu tentava fazer esse lazer no período de manhã e tarde, e à noite eu ainda voltava para os estudos. uhum, Ali com resolução de questões, alguma aula de vida, vi um PDF, mas sempre vendo alguma coisa. Mas não tinha nenhum sofrimento, não. Ah, hoje eu não vou sair porque eu vou estudar. Não, não tinha. Era algo que eu escolhi, era algo que tinha renúncia e estava tudo certo para mim. E eu uhum, sabia que isso é um tempo determinado até conseguir o resultado. Então sim, não houve sofrimento nenhum de, eu sofri muito para estudar porque tive que abrir mão disso e tal. Não, eu delimitei que eu precisava ter desse tempo para passar e conseguir organizar a minha vida. Tinha lazer, tinha exercício físico, tinha uhum, tempo para saúde mental, porque uhum, se eu não tiver isso, eu não vou conseguir estudar. é, Então eu consegui organizar isso. O meu tempo era mais assim, desses dois últimos que eu consegui um resultado melhor, desse que foi o TRF5 e o da EBSERH. Então, era assim, o meu tempo de estudo. nossa, muito legal, viu? Realmente inspirador. E como concurseira, né, eu também reafirmo isso aí que você falou, né? A gente às vezes arruma um tempinho, nem que seja no sábado à noite, mas quando você quer, né? Quantas Hum. vezes eu lembro de passar o Réveillon estudando, Natal estudando, né? Ah, mas é feriado, você tá de férias e tal, não sei o que não, mas quando a gente quer, a gente, né, a gente se propõe, porque sabe que é algo temporário, né? Então, e vale a pena, no final vale a pena. Muito É legal. algo temporário que a gente vai conseguir algo mais duradouro, né, lá na Uhum. frente. Então, a gente tem esse sentimento de tentar fazer o melhor agora, mesmo que tenha algumas, não, várias renúncias, mas são renúncias conscientes, que você consegue lá na frente o resultado. Eu acho que um dos caminhos, né, existem vários caminhos para aprovação, né, é algo multifatorial, mas um caminho é esse, Uhum. acredito. É, e sua família te apoiava? Sim, minha família me apoiava, né? Principalmente quando eu estava em casa. Aqui, como eu moro sozinho, né? Então eu tinha que me virar, fazer comida, estudar, dormir bem, tentar. Lá, quando eu estava no interior, eles já entendiam, ó, agora eu vou ficar aqui no meu canto quietinho, não preciso que me interrompa. Mas aí tava sempre com aquelas coisas, quer comer isso? Tem uma comidinha, eu vou levar. Quando os meus amigos chegavam, alguns, ele está estudando, pediu para não ser interrompido. Então, assim, sempre tive esse auxílio, né? Esse suporte familiar para me ajudar, tanto lá quanto aqui. Então, aqui eles sabiam que eu tenho essa rotina um pouco puxada de trabalho e estudo, mas sempre estavam me apoiando, me ligando, se eu estava precisando de alguma coisa. Então, assim, eu tive uma família, principalmente minha avó, que sempre entendeu que a educação seria é a base de tudo. Então, assim, eu Maravilha. sempre tive esse apoio desde pequeno. Até hoje, com 36 anos, é como se eu ainda fosse aquela adolescente da escola ainda. Que Daí, legal. É essa questão de, fundamental. É, essa questão de sempre me apoia. sim, que maravilha, que gracinha, né? É fundamental realmente esse apoio. Tem, tive um É, suporte bacana. e o concurso do EBSERH, assim, você estudou assim por quanto tempo, assim, direcionado mesmo, só para ele? Uhum. E como que você fez para manter essa disciplina? Aí, o edital saiu em dezembro, né, de Uhum, 2000 de 2023. A gente tá em 2020, não, 2024. uhum, Né? Porque a EBSERH tem todos os anos, né? Tá tendo uhum, todos os anos agora edital. E eu já sabia que ia sair esse ano, então eu comecei já a estudar lá no início do ano, mas de forma muito solta, porque eu não tinha um direcionamento ainda. Eu uhum, já participei de outras plataformas de estudos, mas nunca consegui me achar, assim, de verdade. Nunca estava satisfeito com o que eu encontrava. Então, eu comecei lá em janeiro, assim, fazer provas, fazer questões, mas de fato mesmo, eu só foquei lá em novembro do ano passado. E a prova foi em março. E uhum, foi em novembro que eu conheci o estratégia.
E Uhum, que pena que eu não conheci antes. Porque se eu tivesse conhecido, quer dizer, eu já conhecia a estratégia, mas não era assinante. uhum, Via ali algumas coisas na internet, algumas questões, mas não era de fato assinante. Mais ou menos em novembro, através de professores mesmo, conhecidos, colegas, eu conheci a estratégia e eu sempre falo para eles que se eu tivesse conhecido estratégia antes, eu tinha passado em concursos que eu sempre quis na vida. uhum, Porque, como eu te falei, eu era um pouco perdida. Ah, pegava esse material, pegava aulas no YouTube, e eu perdia muito tempo fazendo isso. uhum, E depois que eu conheci o Estratégia, em novembro do ano passado, eu foquei de novembro até o dia da prova, que foi em março, só pelo Estratégia. E conseguia, né, essa aprovação. Então, eu estudei aí em torno de 4 meses, uhum, direcionado com estratégia apenas. uhum. Tá? Maravilha. É um Porque eu tempo, assim, relativamente curto, né? bem Mas curto, faz bem. diferença mesmo, porque assim, a gente, por mais que a gente ache materiais soltos aí por aí, né, na internet, livros e tal, materiais gratuitos e tudo, mas quando a gente, né, tem assinatura, a gente consegue compilar ali, a gente consegue ter um direcionamento, isso que você falou, né? A gente consegue ter tudo mastigadinho ali, né, e fazer o nosso planejamento, porque estudo é isso, é planejamento, né? Você organizar o seu estudo, ver quanto tempo você tem ali por dia, quais dias, enfim, você vai fazendo aquele ciclo, né? É muito importante até para você manter a motivação nesse estudo, né? Eu sempre falo assim, o que o estratégia eu comparo comparo estratégia com o GPS, mas é mais que isso, porque ele mostra o caminho e ainda vai com você até a aprovação. Então, assim, eu falo isso sem medo nenhum, eu falo isso para os meus amigos, se eu te- e até para alguns colegas que ainda não conhecem. Se eu tivesse curso de estratégia antes, eu já teria passado nos concursos que eu sempre quis na minha vida. Então, assim, mas não é tarde, né? Consegui conhecer durante esse percurso da EBSER. E, assim, sem dúvida nenhuma, a minha aprovação foi com a ajuda de estratégias. Sim, literalmente. Fico muito feliz. E como é que era o seu estudo? Você gostava mais de estudar pelo PDF, pelas videoaulas, ou você fazia a combinação Eu dos gostava dois? Como que Eu é? gostava muito, o que me ajudava muito era as videoaulas, assim, eu assistia tudo, 2, 3 vezes, baixava o PDF ali, imprimia o PDF, fazia as anotações, né, porque o que tem na videoaula tem no PDF, né, Uhum, as trilhas também, mas assim, o que eu mais gostava mesmo era de ouvir, anotar e uhum, fazer aquelas anotações no meu caderno de erros, pegava o PDF ali também, fazer algumas anotações. Então, assim, todas as aulas do Estratégia de Vídeo, todas eu assisti. E lá na reta final, né, os simulados também eram essenciais, porque a te testava, né, e era tudo que você já tinha visto, mas o que eu mais gostava mesmo eram as videoaulas junto com os PDFs, que uhum, aí eu ia anotando, eu tenho um caderno que eu chamo, que todo mundo deve, que você deve ter isso, que é o caderno de erros, então assim, ele é lotado, e isso me ajuda muito, né? Mas uhum, as videoaulas eram, para mim, é a minha melhor forma de estudar com anotações. E uhum, assim, não preciso de procurar em outros lugares informações, de baixar PDF em outros lugares, já vai tá tudo pronto, né? Além das questões que também tem ali. uhum. O que eu gosto do estratégia também é que quando ele dá um assunto para você, ele dá aquele assunto várias vezes. Assim. Então, Uhum. tem essa questão ela vai se repetir 30 vezes até você aprender. Então, É. assim, era muita repetição, Uhum. e isso a estratégia me deu, de até eu assimilar esse assunto. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em SUS. Todo mundo, quando eu falava com as pessoas diziam, nossa, eu odeio estudar SUS, eu não consigo aprender, é muita coisa. E agora no estratégia, e pelo estratégia, eu consegui gostar de SUS. E fiz alguns últimos concursos agora, e assim, de 20, 15 questões, eu estava fazendo muito mais do que eu esperava. Então, assim, através de estratégia também, eu aprendi a gostar de SUS, porque eu aprendi a estudar SUS. Uhum. Estudar. Então, assim, era mais nesse sentido mesmo. As videoaulas eram o que fazia o diferencial para mim. Uhum. Arrasou. É, realmente, o SUS é uma matéria bem polêmica. Eu confesso também que eu nunca gostei de estudar o SUS. Claro que é uma lei maravilhosa, né? Mas na hora Sim. da gente ir memorizando, assim, realmente tem que ter técnica, tem que ter estratégia, né? Para poder fazer prova, realmente.
E a psicologia também com você, com Priscila, né? Assim, a gente pensa assim, eu sou psicólogo, então eu tenho um pouquinho mais de facilidade de estudar, porque a gente acha assim por ser psicólogo, acha que não precisa estudar tanto para as específicas, porque já entende que já sabe alguma coisa. Mas não é dessa forma. Então, assim, vocês também foram primordiais, porque, como eu disse, antes eu não tinha esse material. É muito difícil achar material de psicologia e você fazer ali um resumo sozinho. Então, a gente já tem isso tudo pronto através de vocês. Então, me ajudou muito. A gente sabe que concursos específicos valem mais pontos, então a gente precisa assim, dar mais atenção a isso. Uhum, sim. E ter esse direcionamento foi fantástico. Assim. Eu procurava o assunto e eu não achava em outro lugar. Eu dizia, nossa, tem aqui, como é que elas acham esse assunto? E, assim, então, eu entendo que vocês também têm muito trabalho para construir pegar esses materiais de psicologia e montar para a gente, porque é muito difícil encontrar, né, material atualizado e discutir sobre tudo. Mas, assim, foi muito importante. É muito importante, porque eu continuo com estratégia, né? Estou estudando para novos concursos aí e estou tentando corrigir os erros, porque depois que a gente faz a prova, a gente tem, olha, se eu tivesse feito mais assim, tinha dado certo. E essas orientações a gente recebe também pelos professores, que são fantásticos. Uhum. Ai, que maravilha. Nossa, muito feliz por você. É, Obrigado. e como é, você chegou a montar um plano de estudo? Assim, você tinha um ciclo, estudava várias matérias por dia? Como que você fazia essa organização aí dos estudos? No início, eu estudava apenas um. Eu tenho um cronograma, né, de eu ia estudar por dia, e no início eu estudava apenas uma disciplina por dia. Tipo, hoje eu vou estudar só psicologia, amanhã eu vou estudar só português, e amanhã eu vou estudar só SUS. E eu percebi que isso não estava sendo legal para mim. Então, eu acabei dividindo o meu tempo com várias disciplinas no dia. Não várias, mas como se fossem as disciplinas que iam cair no dia da prova. Uhum, Nesse da EBSER, por exemplo, era português, EBSER, SUS e específicas. Então, eu estava fazendo esse movimento de uhum, estudar essas. Isso depois de já muito estudo, de ter já revisado. Aí eu fui um pouco me acalmando, né? Que a gente fica naquela ânsia de fechar o edital, de fechar o edital. uhum, Mas eu percebi que, para mim, ficava melhor estudar as quatro disciplinas durante o dia uhum, porque era como se fosse mais rápido para mim e era como se eu estivesse na prova mesmo. uhum, Fazia muitas questões, né? Fiz muitas questões, assim, uhum, milhares de questões. E é um que me ajudava muito. Então, eu fazia o estudo reverso algumas vezes, né? Ia lá na estratégia, pegava as questões, uhum, depois ia para a teoria, e ficava indo, ficava voltando. Mas eu aprendi que hoje, para mim, não é legal estudar só uma matéria por dia. Eu consigo assimilar e aprender muito mais se eu estudar de forma educada uhum. as várias disciplinas que o concurso pede no dia. Para mim é mais proveitoso. Sim. É uma dica excelente mesmo. Eu costumo falar isso, né? Nos webinários que a gente grava sobre plano de estudo, dicas de estudo, eu gosto também de recomendar que a pessoa alterne pelo menos duas matérias, né? Dependendo do tempo que a pessoa tem para Isso. estudar, mas pelo menos duas matérias é interessante, porque não fica tão maçante o estudo, né? O estudo para concurso, ele é um estudo que é um pouco, né, cansativo, assim, não é aquela coisa que você faz por prazer, né? Você faz, é um estudo diferente Precisa, mesmo, né? né? Mas muito restrito, né? Quadradinho e tal. Então acaba que a gente da psicologia fica um pouco incomodado, né? Assim, às vezes até os conteúdos parecem um pouco superficiais e tudo, mas é porque é prova de concurso, é diferente, Uhum. né? De academia, enfim. Então é bom fazer essa alternância, né, entre as matérias. É bem interessante mesmo. E você tinha Parou. alguma disciplina assim que você tinha mais dificuldade, outra mais facilidade? Para esse concurso da EBSER que a gente está falando agora, eu tinha mais dificuldade em SUS, né? Assim, eu já fluía com resistência, eu disse, nossa, a SUS é muito grande, não, é uma coisa que eu não gosto. E querendo ou não, a gente acaba estudando o que a gente gosta, né? Hoje eu tô cansado, eu vou estudar mais isso que eu gosto mais. Mas aí, de forma bem sincera contigo, e com os professores do SUS que me ajudaram muito, né? Breno, até anotei aqui para não esquecer o nome deles, né? O Breno, a Lígia, e me ajudaram muito. Eu aprendi de fato a gostar do SUS. Assim, eu estudava Uhum, mesmo, e eu fechei o edital do SUS da EBSER, que era gigante, e eu fechei ele todinho pela estratégia. Isso nesse concurso, né? Os outros eu tinha mais facilidade, psicologia, português, mas também estudando sempre.
Aí eu dizia, hoje eu não vou estudar SUS porque é chato. Mas não, isso parou, porque eu, de fato, aprendi a gostar de estudar SUS. A Ai, gente estava me preparando para a prova, né? Ia pelo edital e já fechadinho, deu tudo certo. Foi muito bem, SUS. que ótimo. Inspiração também, né? É possível, então, você não gostar de uma matéria, achar difícil e passar a gostar, né, de estudar E, essa matéria. Que legal. Agora, as duas últimas perguntas. sim, Quais foram os seus principais erros e acertos, né, nessa trajetória aí de concurso? E, por fim, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho, né, para quem está iniciando os estudos, né, quem pretende ser concurseiro, deixar uma mensagem. Então, se puder já, nosso tempo já está acabando, então, se puder já deixar essa tá bom. mensagem. Deixa assim. Nesse concurso específico, meu principal acerto foi conhecer, né, assim, conheci o estratégia, eu falo isso de forma realmente, de forma bem sincera e conseguir ter esse direcionamento. Eu perdia, como eu falei, perdia muito tempo pesquisando outros assuntos e tinha outras plataformas que eu não me identificava. Então, conhecer o estratégia foi o meu maior acerto, porque me direcionou. Então, os principais erros, eu acho que em algum momento o celular, né, ele tirava muito minha atenção, assim, eu precisava estar com o celular ali do lado e chegava a mensagem, eu ia responder. Então, assim, na hora da prova, depois que eu saí dessa prova da Excel, eu disse, olha, se eu não tivesse ficado com esse celular tanto tempo aqui do meu lado, eu tinha visto essa questão. Então, assim, estudar mais agora com mais atenção. Não é parar a vida, mas pelo menos o celular vai ficar longe de mim 2 horas e eu só vou parar. Então, assim, eu tenho que ter mais essa consciência mesmo, de tentar focar mais, porque o celular a gente sabe que tira a atenção da gente, né, com rede social e tudo. Então, esses foram meu principal acerto e os meus principais erros, né, que foi essa questão de deixar as coisas me desfocarem. E sobre, você falou deixar um É um conselho, conselho, uma mensagem para quem está iniciando aí. então, assim, eu acho que para quem está iniciando e para quem não está iniciando também. Para quem está iniciando, a primeira coisa de fato é a disciplina. É você saber que você vai ficar nisso por um tempo, que você vai ter várias renúncias, mas depois você vai conseguir o que você quer. Então vai valer tudo a pena no final. Eu renunciei isso agora, mas agora valeu a pena porque eu consegui o que eu queria, eu consegui realizar meu sonho. Então, assim, a cada escolha, várias renúncias, mas a vitória no final vale muito a pena. Eu acho que essa é a minha frase de final. Verdade, arrasou. Emocionante. Obrigada, Michel. Parabéns mais uma vez, viu? Conte conosco, a estratégia está aqui para você, né? Você vai continuar nessa carreira de concurso, né? Pelo que eu entendi, então segura na minha mão e a gente está junto nessa. Beleza? Tá? Conte comigo. Prazer te conhecer. Parabéns mais uma vez. Excelentes colocações, né? Não só na EBSERH, que foi a máxima, assim, em primeiro lugar, mas nos outros concursos também. Você é uma pessoa super esforçada, né? Que estuda, que trabalha, realmente inspiração, né? Para os nossos psis-corujas aí que estão nessa batalha, nessa luta que a gente sabe que não é fácil, né? Estudar Não, para concurso. Mas parabéns. E é isso. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar agora. não, tem não, é só agradecer mesmo, né, a vocês, a você que está aqui comigo. As suas aulas foram ótimas para mim. Ai, obrigada. E inspiração também de concurseira e de carreira também, né? Eu conheço um pouco da sua história. Então, é só agradecer e esperar aí a convocação. Assim que sair a convocação, eu repasso para vocês. Mas eu estou muito feliz, estou de coração leve, estou tranquilo. E aquela coisa, o que é nosso sempre encontra um caminho de chegar até nós, se tiver disciplina e foco. Com certeza, é isso aí. Então, muito Parabéns por ter obrigado. inspiração. Imagina, a gente que agradece, viu? Eu que agradeço. Prazer falar contigo, Michel.